Olá, pessoal. Vamos fazer a apresentação da integral de superfície de um campo vetorial no IFBA, as AEMPS 2021. Cálculo 4, professor Alexandre Lopo, discentes Genival da Silva Souza e Lidiane Teixeira de Castro. Integral de superfície de um campo vetorial. Seja F um campo vetorial contínuo, definido sobre uma superfície suave, orientada em S, dada por R, UV é igual a X, UV, Y, UV e Z, UV. Para UV em D, domínio, e com vetor normal unitário N. Definimos a integral de superfície de F em S por a integral dupla de S, F vezes ds. Esse F representa a quantidade de massa de um fluido. E o ds, ele representa a superfície, diferencial da superfície. É igual a integral dupla de S vezes F vezes N ds, que é igual a integral dupla do domínio de F em produto RU vezes RU, tudo isso em dA. Abaixo mostra a interpretação geométrica dessa integral como uma soma de Riemann dos volumes dos paralelepípedos oblíquos formado pelos vetores F. O RU é igual a dρ sobre dρ de U. Quando o campo vetorial F está na direção positiva da superfície dividida por N. Fisicamente, ela representa o fluxo de um fluido que atravessa S por unidade de tempo na direção N. Se seu valor for positivo, se seu valor for negativo, significa que a quantidade que atravessa S na direção negativa é maior do que na direção positiva. Se seu valor for zero, significa que o mesmo volume passa através de S em ambas as direções. Ou seja, o fluido trabalha nas duas direções da superfície. Na física, calculamos o fluxo de um campo vetorial através de uma superfície. Ele nos dá uma medida de quanto do campo está passando através daquela superfície. Então, nós trazemos aqui uma definição. Se F for um campo vetorial contínuo, definido sobre uma superfície lisa S, orientada positivamente pelo vetor normal unitário N, então, a integral de superfície F em S, ou o fluxo de F através de S, é integral dupla de S, F vezes ds, vai ser igual a integral dupla de S, F vezes N ds. Uma observação: se S é superfície lisa, parametrizada por R, domínio contido no do R2 ao R3, temos a segunda derivada integral de S, F vezes ds, vai ser igual a mais ou menos a integral dupla do domínio, F de UV, igual ao produto vetorial, né, e a norma desse produto vetorial, multiplicado por sua norma, dA. Isso tudo vai dar igual a mais ou menos a integral dupla do domínio de F de UV vezes o produto vetorial vezes dA. Para calcular uma integral de superfície de um campo vetorial F, X, Y e Z, são necessárias várias etapas. Então, primeiro, o que é que nós precisamos fazer? Parametrizar a superfície,
incluindo encontrar o domínio correto, D. Segundo, calcular o RU e o RV e fazer o cálculo, né, do seu produto vetorial. Terceiro, verificar se o produto vetorial de U e V dá uma orientação positiva ou negativa para a superfície e escolher o sinal da integral. Quarto, calcular F, R de UV. Quinto, calcular o produto misto, F de R UV, vezes o produto vetorial. E, por último, calcular a integral dupla de F, R de UV, que multiplica o produto vetorial vezes dA. Aplicações na física. Se E é um campo elétrico, então a integral de superfície será dada dessa forma aqui. Integral dupla de S E vezes ds, que vai ser a direção da superfície. É o fluxo elétrico de E através de S, a lei de Gauss. Diz que o total de carga elétrica no interior de uma superfície fechada está relacionado com o fluxo através da superfície por, que é igual a um epsilon com índice zero, integral dupla de S, E vezes ds, onde esse epsilon no índice zero é a constante elétrica de permissividade no vácuo. Se a temperatura de um corpo para cada ponto x, y e z é dada por uma função U de x, y e z, então o fluxo de calor definido como o campo vetorial F será igual a menos 1K delta U, onde K é uma constante que depende do material. Então, a taxa de transmissão do calor através da superfície S é contida no corpo E. Fazendo aqui, vai ficar a segunda integral de S, F vezes o ds, que vai ser igual a menos 1K, integral dupla de S, a um delta U vezes ds. Vamos trazer agora para vocês um exemplo. O exemplo, o fluido de densidade constante, com velocidade no vetor igual a menos 2x, menos 2y e z, escoa através da superfície S, dada por R, UV, é igual a U cosseno de V, U seno de V, o quadrado de U menos U. U parametrizado de 0 a 4 e V parametrizado de 0 a 2π, na direção do vetor. O produto vetorial determina a massa de fluido que atravessa S em uma unidade de tempo. A solução. Devemos calcular a integral dupla de S, F vezes N. Esse F, como já definimos, esse F representa a quantidade de massa do fluido. N é a normal, vetor normal, e ds é a diferença da superfície. Aqui temos onde F é igual a dρ de índice 0, menos 2x, menos 2y, z, sendo dρ de índice 0 uma constante. Como queremos o fluxo na direção de um produto vetorial, teremos o sinal mais em frente à integral dupla. Deriva R, UV, que é igual a cosseno de V, o seno de V, o quadrado de menos U. Depois usa a regra determinante para achar norma. Essa regra determinante nós usamos por Sarri.
que, como todos sabem, você pega repete as duas primeiras e faz por diagonal principal menos a diagonal secundária desse produto aqui. Cosseno de V, seno de V du, menos o seno de V, o cosseno de V, que é zero. Essa derivação aqui. Sendo XU, atrás, sendo x igual a U, y igual a V, temos f menos 2x menos 2yz. Parametrizando, R U e V é igual o cosseno de V, o seno de V, o ao quadrado de menos 1, e obtemos menos 2u cosseno de V, menos 2u seno de V, o ao quadrado de menos 1. Pode passar. Usando a integral, temos φ, a integral dupla de f, vezes n, vezes ds, igual mais a integral dupla de r, de d-ROM do índice zero, menos 2u cosseno de v, menos 2u seno de v, o ao quadrado menos i. Podemos observar que essa multiplicação aqui é o valor de f vezes o valor de n do resultante que nós achamos da forma anterior. Esse menos 2u ao quadrado, cosseno de v, menos 2u ao quadrado, seno de v, o dv, tudo isso em dv du. Nada mais, nada menos aí, é o valor de f vezes n. Tudo isso elevado a VDU. Aqui nós temos que P0, P de d-ROM de índice zero, com a primeira integral parametrizada de 0 a 4π, a segunda integral de 0 a 2π, e o resultado, se observarmos, é só fazer o cálculo das duas, de f vezes n, que está em cima. Pegamos 2u vezes menos 2u ao quadrado, achamos 4u ao cubo. Cosseno de v vezes cosseno de v é igual a cosseno ao quadrado de v, mais o jogo do sinal. Pegamos 2u vezes 2u ao quadrado, que é igual a 4u ao cubo, e seno ao quadrado, esse valor é de seno de v vezes u ao quadrado. Nós achamos seno ao quadrado de v mais u ao cubo menos 1. Tudo isso em VDU. Ao observar, nós achamos esse resultado 624 vezes π. Porque pegamos esse valor que obtemos, 624 vezes 3,14, que é o valor de π, e obtemos o valor do P de d-ROM de unidade de fluxo. Para frente, aqui são nossas referências. Mais para frente, vamos apresentar, tanto no GeoGebra, como esses cálculos que nós fizemos anteriormente, vamos fazer a prova real dele através de outro. Bom, agora nós vamos utilizar esse programa aqui, né, que é um site, que nos ajuda a calcular, né, a mostrar esses cálculos para a gente, e nós vamos conferir se eles estão ok mesmo. Então, aqui o site é o Symbolab. Então, vamos fazer aqui. Primeiro, nós vamos colocar a integral, que varia de 0 a 4. Depois, a nossa segunda integral, que é de 0 a 2. E
Lidiane, por favor, dá um zoom. Só um minutinho. Tá conseguindo ver melhor? Ok. Certo. Então, nós vamos colocar agora nossa equação 4x ao cubo cosseno ao quadrado y mais 4x cubo Mais seno ao quadrado de V. dito. A gente está trocando aqui as variáveis U e V por x e y, tá? Mais x ao cubo menos x. Tudo isso é y é x. Seria aqui, primeira integral, segunda, 4x ao cubo, cosseno ao quadrado de y, mais 4x ao cubo, seno ao quadrado de y, mais 3x ao cubo menos x, dy dx. Agora, nós vamos clicar aqui, e ele vai calcular o nosso resultado. Só um minutinho, tá carregando. Prontinho, ó, observa aqui. Ele nos traz aqui, ó, o mesmo resultado, tá vendo? Deu 624 pi, né, com aproximado aqui, ó, 1960 unidades de fluxo. Tudo certinho, ok? Agora nós vamos verificar, né, no GeoGebra, aqui, a nossa função. Primeiro nós colocamos aqui os nossos parâmetros, né? E aí nós encontramos aqui a nossa superfície, que é nada mais, nada menos do que uma paraboloide, tá? Que é o nosso fluido em um campo vetorial. Certo? Obrigada, gente. Qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecer.